Alô, galera que se liga na revista Empresário Fitness, Leonardo Elevato aqui. A gente vai fazer mais uma live aí com o nosso colunista Jorge Oliveira. Vamos falar aí sobre liderança. Primeira pergunta que eu vou fazer para ele: o que é liderança? Essa é a pergunta básica. Sempre que eu vou fazer uma live falando de liderança, a primeira pergunta que eu faço é o que é liderança. E aí ele vai falar sobre você liderar a si mesmo antes de liderar a pessoa. Achei o tema assim muito sensacional em termos de aprofundar mais esse conceito da liderança. A gente fala sempre de liderar a pessoa, mas será que você consegue se liderar a si mesmo? Eu acho que isso seria muito interessante fazer antes de começar a liderar a pessoa. Então eu vou chamar ele aqui agora para bater um papo. Opa. O Jorge Oliveira aqui. Vamos entrando aqui, Jorge. Só vira a câmera aí, Jorge. Tudo bom, meu amigo? Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Testando o som aí. Não estou ouvindo, Jorge. Peraí, deixa eu ver se o problema aqui sou eu. Peraí. Fala alguma coisa de novo. Jorge, tá travado aí. Sai e entra de novo, Jorge. Vou te chamar de novo aqui. Opa. Jorge, tá me ouvindo? Alô, Jorge. Sai da live e entra de novo, Jorge. Agora sim. Opa, vamos voltar aqui com o Jorge aqui, vamos voltar com ele. Vou voltar com o Jorge. Agora sim, agora acho que vai, hein? Tá me ouvindo? Agora consegue ouvir? Cara. Tá com eco aí, mas melhorou. Bastante. Vamos conversar com o Jorge Oliveira falando sobre liderança. Fala aí, Jorge. Alô, 1, 2, 3, testando. Jorge. A gente vai conversar com o Jorge Oliveira falando sobre liderança. Você liderar a si mesmo antes de começar a liderar pessoas. Acho isso importantíssimo. Você aprender a se liderar. Jorge, não estou te ouvindo ainda. Está travando a tua imagem. Você está no Wi-Fi? Se tiver no Wi-Fi, bota no 3G, no 4G. Oi, Jorge. 1, 2, 3. Jorge, se você estiver me ouvindo, tira do Wi-Fi e coloca no 4G ou vice-versa. Se tiver no 4G. Você está me ouvindo? Já está no 4G. Jorge. Está com muito eco? Você tá no 4G? Tô. Tá com muito 4G. eco, mas está travando muito. Eu vou mudar de local aqui, Agora peraí. acho que melhorou. Vamos lá, vamos ver se a gente vai. É? Melhorou? Ok. Dá para falar agora? Parece que sim. Então vamos tentar agora. Tá, agora sim. Tudo bem? Tudo bem, e você, Léo? Tudo bem, Jorge? Tudo ótimo. Amigo, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o que é você, a proposta é você falar sobre liderar a si mesmo antes de liderar pessoas. Minha primeira pergunta para você é o seguinte: o que é liderar? O que é liderança? Vamos lá. O que é liderança? Léo, a gente podia chegar aqui falar um conceito, aquele mais básico que existe, né? Que liderar seria conduzir um grupo de pessoas ou uma determinada pessoa a fazer algo em prol do bem comum.
Mas isso aí é um conceito assim, extremamente clichê, uma coisa engessada praticamente, esse conceito, né? Mas, enfim, se a gente for pensar bem, ele também é muito válido. Então, liderar é conduzir realmente alguém a fazer algo, mostrando para aquela pessoa, através de exemplos, através de atitudes, através de ações, através daquilo que eu vou falar daqui a pouco sobre os 4 pilares, que aquilo que ela está fazendo é bom para o bem comum, é bom para o grupo, é bom não só para ela, mas para a entrega como um todo, de todo o grupo, de toda a equipe. Então, isso aí seria um conceito talvez mais básico da liderança. O que acontece é que muitas vezes a gente vê uma distorção nesse conceito quando a gente pensa, por exemplo, a liderança enquanto chefia. Alguém que é posto na condição de líder, mas por conta de algo que ela vai executar enquanto chefia. Quase como um capataz. Sabe o capataz? Aquele que só coloca o outro para trabalhar, só está ali para vigiar se o outro está trabalhando ou não. Na verdade, ele não consegue seduzir o colaborador a fazer algo sem que ele precisa estar presente. Então, é aí que entra a figura. Tem até um palestrante muito legal, muito bacana, chamado Valdez Ludwig. Não sei se você já ouviu alguma palestra dele. O Valdez Ludwig é muito bacana, as palestras dele. Ele fala o seguinte: o capataz é aquele gerentão, aquele gerente de loja, que você só procura o cara quando você tem uma reclamação para fazer. Então você comprou um produto, adquiriu um produto, chegou em casa, aquilo não funcionou bem, tu não foi, então na hora que você está comprando, tu não foi bem atendido, primeira coisa que tu fala é: cadê o gerente? Eu quero falar com o gerente. Esse cara, que está ali apenas para colocar as pessoas para trabalhar e para ouvir reclamação e para tentar consertar o que está ruim, ele muitas vezes é confundido como líder. E muitas vezes eu vejo isso até no meu trabalho principal, vamos dizer assim, durante o dia, né? O trabalho que eu tenho no serviço público, onde muitas vezes você está no teu setor e há aquela troca de pessoas, aquela movimentação que é comum durante o ano, e alguém fala assim: olha, a partir de amanhã vocês terão um novo líder de equipe. Mas espera aí, para ele ser líder da minha equipe, a minha equipe precisa aceitá-lo como líder. Porque a liderança ela não deve ser imposta, deve ser aceita pelo grupo. Então, esse aí é um outro conceito que eu acho que é extremamente importante na questão da liderança, que é você ser aceito enquanto líder. Muitas vezes você só é aceito enquanto chefia por conta de uma hierarquia. E enquanto chefe eu preciso te obedecer. Enquanto chefe eu preciso acatar aquilo que você está mandando eu fazer ou pedindo para eu fazer. Mas eu não te reconheço como líder. E aí, Léo, eu vou, para fechar esse primeiro momento, eu cito um exemplo de um local que eu trabalhei durante 7 anos e meio, em que eu estava à frente de uma equipe de trabalho, tá? Era um programa esportivo que atendia as crianças da rede municipal no contraturno, e ali nós tínhamos 14 professores e mais uma funcionária de limpeza, e eu sempre, nas nossas reuniões, eu sempre deixava claro e mostrar que eu mesmo não me considerava líder daquele grupo. Eu estava numa posição de chefia, mas eu não me considerava líder. Por que eu não me considerava líder? Porque dentro do grupo eu tinha lideranças que, na verdade, se faziam ouvir para determinados assuntos muito melhor do que eu. Eu tinha um professor de vôlei, por exemplo, que era muito interessante esse caso, que a reunião da gente podia estar pau comendo, quase um batendo no outro naquela reunião, aquela coisa toda. Aí ele fazia assim, ó. Ele levantava a mão e baixava a cabeça assim. Quando o cara levantava a mão, ficava aquele silêncio. Todo mundo queria ouvir o que ele tinha para dizer. Porque todo mundo sabia que o que ele iria falar era para o crescimento de todos. Então as pessoas já sabiam que da fala dele a gente iria crescer. E todo mundo parava para ouvi-lo sem ele pedir que as pessoas fizessem silêncio. Isso é liderança pura, meu. Isso é liderança pura. Entendeu? Ô Jorge, deixa eu te perguntar, você deu uns insights aí muito interessantes. Primeiro eu vou pedir para você resumir mais uma vez. Você falou, mas eu vou pedir para você resumir a diferença entre chefia e liderança.
E aí, na sequência, eu queria que você falasse o seguinte: tudo bem, o líder tem que ser aceito. Mas, vamos fazer o seguinte, deixa você resumir o conceito de chefe e liderança, que eu pego o gancho para fazer a próxima pergunta, pode ser? Pode ser. A diferença entre chefe e líder. Então, vamos lá. O chefe, na maioria das vezes, praticamente todas as oportunidades que ele tem de estar à frente de um grupo, ele se faz obedecer por uma questão de hierarquia, as pessoas acatam aquilo que ele fala por uma questão de hierarquia e não necessariamente por uma questão de respeito ou de acreditar que aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo proposto é o melhor para o grupo. Mas naquele momento eu preciso obedecer aquilo, eu preciso obedecer aquela pessoa que está passando. Enquanto que o líder não. O líder, eu diria que o líder é aquele em que você faz aquilo que você precisa fazer, ainda que ele não esteja presente. Ainda que ele não esteja presente, você fala, não, peraí, se fulano estivesse aqui, ele gostaria que fosse feito dessa maneira. Então é dessa maneira que eu vou fazer. Eu não preciso da presença física dele para fazer as coisas acontecerem. A equipe não precisa da presença física dele para que as coisas sejam entregues, que as demandas sejam entregues. A chefia precisa estar presente. E essa talvez seja a diferença mais básica. Não, tá? Perfeito o que você falou. Aí, por isso que eu queria que você falasse primeiro para pegar o gancho aí do que eu vou falar. Então, você falou assim, a equipe vai, você deu um exemplo, a equipe vai ter um novo líder, mas o líder tem que ser aceito. Então, na verdade, essa equipe vai ter um novo chefe, pela ascendência funcional. E aí a questão da liderança vai ser uma coisa que ele vai conquistar, esse chefe vai conquistar ao longo do tempo. E aí complementa essa pergunta. Nenhuma pessoa que esteja numa posição hierárquica superior é líder até que seja aceito pelo grupo? Perfeito. O conceito é esse, Léo. O conceito é exatamente esse. Num primeiro momento que você tem uma chefia. E essa chefia poderá ou não se tornar uma liderança. Tá? Isso vai depender de alguns fatores aí que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E essa aceitação pelo grupo, ela não se dá de uma hora para outra, simplesmente por um documento que chega na tua mão, um memorando, dizendo que a partir de amanhã você tem uma nova pessoa à frente da equipe. Ela se dá ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo do trabalho. É o que eu chamo de um processo. A liderança é um processo. A liderança não é simplesmente uma ordenação, um aviso, um informe. E ainda, é muito comum que a gente perceba que em determinados grupos de trabalho, nem todo chefe é líder. E nem todo líder é chefe. Nem todo líder é chefe. Mas nem todo chefe também é líder. Agora entendi perfeitamente isso. Agora, num grupo onde existe um chefe que não teve a liderança aceita, ou seja, ele é chefe, mas não é líder, o líder que surge nesse grupo pode minar a função do chefe? Pode. Pode. Inclusive, alguns autores, alguns pesquisadores usam um termo de liderança positiva e liderança negativa. Eu não gosto muito disso, não, mas só para a gente desenhar aqui, fazer um desenho, tá? Existe a liderança que realmente ele pode puxar para trás, ele pode puxar o grupo para uma situação de não obediência. Pode sim. Por quê? Porque a base da liderança é a persuasão. A base da liderança é a influência. Então, ele influencia o grupo. E ele pode influenciar o grupo. Quando acontece, quer ver um exemplo, Léo? São as greves. As greves, normalmente, elas não são lideradas por uma chefia. Elas são lideradas por alguém que tem uma influência sobre um grupo. E o cara começa a falar, meu irmão, isso aí não dá pra gente aceitar isso não. Isso aí já tá demais, tá abuso. Estão enganando a gente, não, vamos embora parar e vamos manifestar, vamos fazer. E o cara consegue mobilizar. E outra coisa, mas também tem o contrário, tá, Léo? Eu acho que é aí que é o interessante.
existe aquela liderança que te ajuda. Se você não tem ainda o poder da liderança sobre o teu grupo, una-se às pessoas que têm. Una-se às pessoas que têm, que elas poderão demais facilitar o seu trabalho. Era o que acontecia comigo nesse grupo que eu te falei. Depois, com o tempo, houve até uma mudança, porque eu comecei a me sentir também líder daquele grupo ali. Mas isso levou um pouco mais de tempo. Mas estes professores que já estavam lá antes da minha chegada, que aí aconteceu uma outra situação também interessante, e eu estou citando até o meu exemplo, tá? Para que fique bem claro para quem estiver nos assistindo, apenas para ilustrar. Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém, não é isso não, só para ilustrar. Mas aconteceu comigo. Eu já era professor desse grupo, e aí eu passo um tempinho fora, coisa de mais ou menos um ano eu estive fora, quando eu recebi o convite para retornar já na condição de gestor desse projeto. Então as pessoas te viam como um professor que chega a uma função de gestor. Isso, no primeiro momento também, em alguns causou uma certa objeção, uma certa repulsa. Por quê? Pô, o cara antes ele almoçava com a gente, agora ele está almoçando separado. Antes ele estava na rodinha do shopping depois do horário com a gente, agora ele já não vai mais. Então, por quê? Porque a liderança, ela, num primeiro momento, não digo a liderança, mas a gestão, a chefia, num determinado momento, ela te afasta também do grupo. Né? A liderança está ali batendo papo. A liderança não, mas a chefia te afasta. Então o grupo está ali batendo papo, tu chega, o assunto muda, já não te chamam para o shopping depois do expediente, porque eles querem falar de você. Eles querem falar de você. Então, então nesse primeiro momento, o que eu fiz? Eu olhei nas pessoas que não são líder. Eu olhei naquelas pessoas que exerciam a liderança dentro do grupo. E mais ainda, Léo, só para fechar, você também tem determinadas lideranças para determinados assuntos. Ninguém é líder o tempo todo de tudo. Você pode ser, de repente, muito bom na questão do trato com as pessoas, na articulação com as pessoas, mas você, de repente, não é tão bom nas tomadas de decisão estratégica, ou você não é tão bom em determinada área ou setor daquele teu grupo ali, daquele teu trabalho. Então, também existe isso, ninguém é líder o tempo todo. Às vezes você é líder na tua casa e não é no trabalho, e vice-versa, às vezes você é líder no trabalho e não é na tua casa. Na tua casa, tua esposa é mais líder do que você. É isso. Perfeito. Agora, antes da gente entrar especificamente no tema, que estou curioso para saber qual abordagem que você vai dar. Léo, posso te interromper? Léo, posso te interromper muito rápido? Tem uma pessoa nos assistindo agora, chamado Rogério Aguiar, que eu devo muito, muito, muito a essa pessoa. Foi o primeiro a me dar oportunidade dentro de uma academia, eu muito cru, lá no primeiro período de faculdade, e ele falou, vem, pode vir que eu vou te acolher aqui. Foram 5 ou 6 anos na academia dele, que foi uma segunda faculdade. A academia dele foi uma segunda faculdade. Qual é a academia dele? Era em Vivo, lá em Irajá. Qual academia em Vivo. Em Vivo. Ficava próximo ao Banerj de Irajá, o antigo Banerj. Olha como eu sou velho. Mas não tem mais academia lá, né? Não. Não, na verdade, nessa época eu não conheço. Mas ele tem academia ainda, o Rogério? O Rogério, a última vez que eu falei com ele, eu não perguntei se ele ainda está à frente de alguma academia, mas ele está aqui com a gente. Eu fiz assim porque eu conheço onde é que era o Banerj de Irajá, lá no Rio de Janeiro, mas eu não conheço essa academia, porque nessa época eu não estava na educação física. No tempo do Banerj eu não era educação física ainda, entendeu? Pois é. Mas assim, eu gosto muito, sabe, de reconhecer o que fazem por mim, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, e sempre que eu tenho oportunidade de agradecer e reconhecer o que fazem por mim, e ali foi uma segunda faculdade. Legal. Só para você ter uma ideia, ele falava assim, ó, amanhã eu quero que você chegue aqui me falando músculo agonista, músculo antagonista dos movimentos tais, anota aí. Eu tinha que ir para casa pesquisar, que ele cobrava mesmo no dia seguinte. É legal isso, né, galera? Porque eu vejo nisso aí, o Jorge, um conceito de líder. Né? Porque você fala de crescer junto, de ir junto, crescer, eu acho que vejo nisso aí um conceito que, de repente, um chefe
não colocar em prática. Tipo assim, não, você tem que fazer, o teu trabalho é esse, ponto final e acabou. Eu acho que é interessante a pergunta que eu vou te fazer. O chefe, ele se preocupa tanto com o crescimento da equipe quanto o líder? Não mesmo, porque a preocupação dele é outra. A preocupação é botar o pessoal para trabalhar. A preocupação é para ver se a pessoa chegou no horário, se saiu no horário, se respeitou o intervalo de almoço e se entregou dentro do prazo a demanda que foi solicitada. Perfeito. Ele não está preocupado com o processo, ele está preocupado só com a entrega. Perfeito. Então, só que se a gente não se preocupar com o processo, a gente corre um sério risco de perder bons colaboradores. E não tem entrega. Muitas vezes não tem entrega. Perfeito. Entendeu? Tem uma entrega que não é sustentável. Às vezes você até tem entrega, mas aquela entrega não é sustentável. Beleza. Ela não dura, entendeu? Perfeito. Agora você falou que ia falar, lá no início você falou que ia falar de 4 pilares. Já está na hora? Isso. Já está na hora, vamos lá. É porque tudo isso que eu falei aqui é muito bonito, muito bacana, mas algumas pessoas podem estar pensando assim, ou vão pensar, tá, mas e aí? Todo mundo consegue ser líder? Todo mundo tem dom para liderança? Todo mundo é capaz de exercer liderança? Então, a primeira dica eu já dei há algum tempo atrás, aqui alguns minutos atrás, quando eu falo que nem todo mundo é líder em todos os setores da vida. Ponto. Beleza. Em algum momento eu poderei estar exercendo uma liderança, seja no meu trabalho, na minha casa, ou dentro digamos, no ambiente da academia. De repente eu sou um líder com o pessoal das aulas coletivas, mas não sou líder com o pessoal de lutas. Ok. Mas o primeiro passo para que eu possa almejar a exercer uma liderança é eu conseguir ser líder de mim mesmo. É ser meu próprio líder, minha própria referência. Hoje até coloquei uma postagem no Instagram, onde mais ou menos eu disse o seguinte: se você tem um propósito, você tem algo que você realmente deseja alcançar e fazer na vida, se dedique a isso. Senão você vai ter que passar o resto da sua vida aplaudindo só a vitória dos outros. E aplaudir a vitória dos outros não há nada de mal, não há demérito nenhum em aplaudir a vitória dos outros. Mas o que eu estou fazendo para eu me aplaudir? O que será que eu faço no meu dia a dia, na minha vida, no meu trabalho, para que eu possa merecer os meus próprios aplausos? E aí vem o conceito de liderança, da autoliderança. Para eu pensar em estar à frente de uma equipe, primeiro eu preciso saber se eu sou capaz de liderar a mim mesmo. E aí, para que eu consiga desenvolver essa autoliderança, eu tomo por base 4 critérios, mas 4 atitudes, 4 ações, em que eu chamo de 4 pilares da autoliderança. Quais são? A intencionalidade, eu vou falar de cada um, tá, Léo? A intencionalidade, o planejamento, a reflexão e a ação propriamente dita. Então, vamos lá. O que é a intencionalidade? Nós temos quanto tempo, mais ou menos? Uns 20 minutos ainda? 30? Uns 20, 30 minutos, vai falando. Vamos falando. Então tá bom. É que hoje, extraordinariamente, eu estou fazendo essa live contigo dentro do meu ambiente de trabalho. Pedi licença aqui pro meu líder, pedi licença a ele, estou numa salinha aqui, fazendo essa live contigo. Vamos falando. Intencionalidade. Vamos lá, primeiro pilar, intencionalidade. O que a gente entende por intencionalidade? Tudo que eu faço na minha vida precisa ter uma intenção. Tudo que eu faço na minha vida precisa que seja feito com algum propósito. Porque se eu não tiver um propósito muito claro na minha cabeça, se eu não tiver metas muito claras, objetivos muito claros na minha vida, eu acabo fazendo meio que no improviso. Eu faço tudo no improviso. Porque eu não sei exatamente onde eu quero chegar. É aquela velha história. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho me basta. Qualquer caminho serve. E aí, se a gente pensar que talvez a principal vitrine da liderança seja o exemplo, a liderança pelo exemplo talvez seja aquela que mais influencia as pessoas, porque você conquista elas pelo coração e não pela razão. As pessoas precisam perceber que você também tem um propósito bem definido na tua vida. E quando você tem esse propósito bem definido
E quando você tem transparência, o que significa isso? Quando você deixa muito claro para as pessoas aonde você quer chegar, as pessoas começam a tomar você como referência. Voltando novamente no exemplo meu. Há um tempo atrás, quer dizer, já tem um bom tempo atrás, eu estava à frente de uma equipe, só que eu almejava chegar numa outra função. Então, desde o início, eu sempre deixei muito claro para toda a equipe onde eu gostaria de chegar, onde eu gostaria de estar daqui a tanto tempo. Mais ou menos aquela pergunta que é muito comum em seleção, né, de recrutamento e seleção, que a pessoa pergunta para o candidato assim: onde você se vê daqui a 5 anos? Onde você se vê daqui a tanto tempo? Parece que é uma pergunta boba, mas não é não. Na verdade, o que querem perceber é se você tem um propósito de vida. Até mesmo para ver se o teu propósito ele alinha com a proposta do teu empregador. Que muitas vezes o teu propósito não alinha com a proposta do empregador. Então, peraí, como é que vai ser isso? Eu lembro, certa vez, que eu estava participando de uma entrevista, Léo, e eu já servidor público, só que eu participei de uma entrevista lá dentro da Estácio de Sá, onde eu passando naquela entrevista, entrando para aquela turma que seria formada ali de treinamento corporativo, eu teria a possibilidade de ser transferido de estado e estar assumindo uma gestão de uma unidade fora do estado. E aí um dos entrevistadores virou para mim e falou assim: você é servidor público. Se você chegar onde você quer aqui dentro, você vai largar o serviço público pela nossa instituição? Foi direto. Você vai largar? Aí eu falei assim: para a função que eu poderia exercer, eu largaria. Aí ele falou assim: nossa, mas o que a nossa instituição tem de tão maravilhoso assim para você largar o teu serviço público para você assumir essa função? E aí eu virei para ele e falei assim: eu não estou dizendo que a instituição é maravilhosa, nem que ela é a melhor de todas. Eu estou dizendo que a função me atrai demais. A função me atrai demais. Perfeito. Os desafios da função, o que eu vou aprender, o que eu vou crescer profissionalmente com a função. Ou seja, fui muito transparente. Naquele momento eu pensei: bom, vou ser reprovado agora na entrevista. Que eu falei, eu não estou dizendo que a instituição é maravilhosa. Então, mas não, acabei passando, acabei entrando na turma, participei do treinamento corporativo, foi sensacional. Mas o fato é, eu agi com transparência. Eu fui transparente. Então, esse primeiro pilar da autoliderança, Léo, eu acho que ele é importantíssimo para você dar o primeiro passo. É você saber aonde você quer chegar. Ou seja, você ter intencionalidade em tudo que você faz. O segundo pilar, eu chamei de planejamento. Léo, o que eu sempre falei nas aulas que eu dei na graduação, na pós, quando eu dava aula de planejamento de eventos. Que até para você fazer uma viagem de final de semana para Cabo Frio, você tem que ter planejamento. Ah, não, vou ali em Cabo Frio, é pertinho, em 2 horas eu estou ali, eu não preciso me planejar. Né? Eu não preciso ver se meu step está calibrado. Eu não preciso ver se o triângulo está no carro. Meu carro é a gás, eu não preciso ver se o cilindro está completo. Vai ter, agora tem até mais, mas na época que começou essa questão de carro a gás e tudo, para você conseguir um posto de combustível com gás, depois que você passava de manilha. Então, assim, até para você fazer uma viagem de final de semana, você tem que ter um planejamento. Porque se você não tiver planejamento, você corre um sério risco de fazer tudo no improviso. Tudo você... Ah, Jorginho, mas espera aí. A gente não... É algum pecado você ter um plano B? Não. Não é isso que eu estou falando. É importante até que a gente tenha um plano B. Até mesmo porque todo planejamento bem executado, bem formatado, todo planejamento bem formatado, ele é flexível. Todo planejamento é flexível. Então, se ele é flexível, ele tem que ter um plano B, ok. Mas se você começa só a utilizar o plano B, fica muito claro que você não se planeja. E aí, Léo, houve uma época que nós tínhamos reunião toda sexta-feira lá no grupo que eu liderava. Toda sexta-feira nós tínhamos uma reunião 13h30. Toda sexta. Aí teve um momento, isso era na Vila Kennedy,
E aí teve um período em que a Avenida Brasil entrou em obra, no trecho de Realengo, ali, mais ou menos entrou em obra, uma obra bem complicada. Eu falei, gente, temos obra. Gente, então você tem uma obra longa, uma obra duradoura. Aí você chega atrasado no primeiro dia, pô, foi mal, esqueci, não sei o que, um imprevisto. Você chega atrasado no segundo dia por causa do mesmo motivo, já não sei se é tão imprevisto. No terceiro atraso, meu irmão, você vai ter que chamar para conversar e falar, não, não é mais imprevisto. Já era previsto você, porque você não se planejou. Você não se planejou. Quer ver, Léo? Isso eu acho que é uma coisa que, de repente, eu vou falar de uma área que não é a área de academia, mas a gente pode tirar algum proveito daí. Eu trabalhava com eventos. Eu tinha uma empresa, né, de promoção de eventos e tal. Então, muitas vezes eu era contratado para realizar uma festa num local que eu nunca tinha ido na vida. Eu sempre me programei para chegar 1h30 ou 2 de antecedência, para que eu montasse todo o aparato de som, iluminação, telão, porque o cliente me contratava para as 19 horas, não era para 19h10, 19h15, 19h30. O som tinha que estar ligado, a iluminação tinha que estar ligada, o telão funcionando às 19h. Então eu tinha que chegar muitas vezes 17. Então o que eu fazia? Google Maps, buscava os caminhos, buscava caminho alternativo, como é que eu chego no local. Se eu tenho um amigo que mora por ali, eu ligava, falando, como é que é para chegar aí? É tranquilo? Posso entrar com o carro? Não posso? Como é que é? E muitas vezes eu começava a montar todo o aparato no meu carro às 14 horas, para uma festa que ia começar às 19. Isso é planejamento, Léo. Isso é planejamento. E a pessoa que foi bem atendida da primeira vez, ela vai passar a informação para o outro. Ó, tem um cara aí que chegou no horário, fez isso, montou, não sei o que, tal, cumpriu. É o boca a boca. O boca a boca ele pode ser maravilhoso, mas pode te destruir também, né? Pode te destruir. Então, planejamento. Eu não consigo imaginar na minha vida. Eu sou taxado de metódico. Meus colegas, meus pares de trabalho aqui falam, você é muito metódico. Falei, obrigado. Cada vez que fala que sou metódico, eu tomo isso como elogio. Mas eu também acho que mas porque o contrário do metódico, na minha opinião, é o cara que não tá nem aí, não, vamos fazer, deixa a vida me levar. Eu chamo de filosofia Zé Camargo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí não dá, cara. Pois é, não. Eu, não tem como. Para mim não serve. Terceiro pilar que eu chamo de terceiro pilar da autoliderança, que eu dei o nome de reflexão, poderíamos dizer reflexão / avaliação. Então, o que é isso? É você estar o tempo todo revendo os processos. Você o tempo todo está revendo a rota, você revendo aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aonde você agiu da maneira mais coerente, mais correta, onde você errou, para tirar o aprendizado, fazer uma correção da rota e, na próxima vez, fazer de maneira diferente. Então, a reflexão, ela me acompanha o tempo inteiro. Quando eu saio daqui às 17 horas, que eu estou indo para casa, estou indo para a faculdade trabalhar, dar aula, eu vou pensando assim, como foi meu dia? Coisa meio de maluco, mas é a minha forma de... Eu penso, não, como é que foi meu dia hoje? Tá, eu faço mentalmente o que eu fiz naquele dia que me trouxe ganho, que me trouxe prejuízo, que me trouxe engrandecimento, que eu posso repetir no dia seguinte, que eu não devo repetir nunca mais. Às vezes é uma fala tua, às vezes é uma atitude, é uma decisão, enfim. Então a reflexão, acho que ela deve acompanhar a gente. E hoje mesmo eu estava comentando aqui, uma colega do trabalho aqui, sobre uma outra pessoa que eu achava que ela merecia estar hoje numa posição de destaque dentro do grupo que ela trabalha. Aí a minha colega falou assim, por que você acha que ela deve estar nessa posição? Dá aí teus motivos. Aí eu fui citando, interessada, estudiosa, esforçada, humilde, não sei o quê. E aí eu falei assim, e ela pensa naquilo que a gente fala para ela reflete sobre o que a gente fala para ela. Ela não rebate de bate-pronto. Ela para, pensa, digere aquilo ali para depois emitir opinião. Então ela não está armada o tempo todo para te rebater.
Tem colaborador que está armado o tempo inteiro. Ele não vai crescer, ele não cresce. Tem líder, e agora entre aspas, o líder, aquele que é colocado ali como líder, na verdade nem é tão líder assim, que ele rebate tudo o tempo todo. Ele não consegue refletir, peraí, preciso baixar a bola, preciso puxar o freio de mão, Exatamente. vou dar um passo atrás que eu vou caminhar mais lá na frente. Tá sempre no pedestal, né? Está sempre no pedestal. Está sempre no pedestal. Porque ele não reflete. Tá? E nessa questão da reflexão, para terminar esse terceiro pilar, eu penso muito nas trocas. Mas o que eu estou querendo dizer com as trocas? O que eu preciso trocar para alcançar o que eu quero? Por exemplo, será que eu vou ter que trocar algumas horas a mais na minha casa com a minha família por algumas horas a mais no meu trabalho? A pessoa que aceita, por exemplo, como eu lá atrás pensei em aceitar, estar saindo do Estado, eu ia estar me afastando da minha família, da minha irmã, naquele momento eu ia estar me afastando do meu grupo em prol de algo que eu queria muito. Eu estou disposto a isso? Porque o problema não é assim. Primeiro eu preciso saber quais são as trocas que vão acontecer na minha vida. Agora mesmo a gente está passando por um processo de mudança estrutural aqui dentro, de onde eu trabalho. Provavelmente algumas trocas de posição acontecerão e eu preciso saber o que isso vai impactar na minha vida em termos de trocas na minha vida pessoal. Vai me demandar mais tempo? Vou ter que chegar mais cedo? Vou ter que sair mais tarde? Vou ter que talvez eu tenha que abrir mão de uma faculdade à noite que eu dou aula? Como é que vai ser isso na minha vida? A partir do momento que eu sei quais são as trocas que eu vou ter que precisar fazer, a segunda resposta que eu preciso ter é: eu estou disposto a fazer essa troca? Eu tenho que estar disposto a fazer, porque se eu falar, não, conta comigo. Só que se eu estiver respondendo sem refletir se realmente eu estou disposto a fazer aquela troca, eu não vou me perpetuar naquela função, não vou me perpetuar naquela liderança, não vou me perpetuar à frente daquele grupo. Que daqui a pouco eu vou estar insatisfeito, eu vou estar de cara amarrada, eu vou estar mal-humorado, eu não vou estar feliz. E se você não está feliz onde você trabalha, meu irmão, pensa se vale a pena continuar. A gente não pode sair de casa. Eu acho que ele fala muito isso... Não, né? Eu ia falar que era o Edivaldo, mas o Edivaldo também já falou o que eu vou falar agora. Mas um outro amigo meu que é um líder profissionalmente na minha vida, ele fala muito isso. Ninguém sai de casa às 6 horas da manhã para ser feliz. Ninguém levanta de manhã e fala assim para sua esposa: amor, estou indo ali, ser 10 horas infeliz, daqui a pouco eu estou de volta. Tá? Vou ficar 10 horas sendo infeliz e volto para casa à noite, tá? Tchau. Ninguém sai de casa, nem é insano isso. Você precisa... A tua felicidade, Léo, a nossa felicidade, ela não precisa ou não tem que acontecer apenas na sexta-feira após as 18 horas. Tá entendendo? Perfeito. Então, não pode ser. A vida começa às 18 horas sexta-feira. Quem pensa assim, provavelmente pensa que só vai começar a viver na hora de se aposentar. Aí o cara passa 25, 30 anos trabalhando, quando estiver cheio de doença, lá com 60 anos de idade, vai querer curtir a vida. Agora eu vou começar a viver. Tu vai morrer, meu filho. Tu não vai começar a viver agora, tu vai morrer daqui a 2 anos. Então eu preciso ser feliz hoje, aqui, às 14h40. 14h40 não, 14h40. Eu preciso ser feliz agora. Então eu tenho que estar o tempo todo refletindo sobre isso. E essa minha reflexão, ela também inspira pessoas. Por isso que ela entra como pilar da liderança. Que ela também ajuda a inspirar as pessoas. Tá? O último pilar, vamos lá. O último pilar da autoliderança é a ação. Ação. Não adianta planejamento, não adianta intencionalidade, não adianta reflexão se não tiver atitude, se não tiver ação. Não adianta só eu falar, eu tenho que fazer. Que as pessoas, nem todo mundo tem a oportunidade de te ouvir, mas muita gente tem a oportunidade de te assistir. Nem todo mundo conversa comigo no miudinho aqui ao longo do dia. 5, 10 minutos na hora do cafezinho. Nem todo mundo aqui no meu trabalho conversa comigo. Mas eu tenho certeza que muita gente está assim, ó, só observando o que eu estou fazendo. Olhando o que eu estou fazendo, olhando as minhas atitudes, as minhas decisões, a minha postura. Com certeza a gente está sendo observado. E agora com rede social, então, Deus me livre. Pior ainda.
De vez em quando eu encontro gente na rua, né? Desculpa, de vez que eu entrei em Madureira, estava andando em Madureira, era uma moça, ela vinha com o esposo dela, ela me olhou, ela, professor Jorginho, tudo bem? Isso aqui, tudo bem, apertei a mão da pessoa, desculpa aqui, eu estou ficando velho. Não, eu nem conheço do Instagram. Ah, tá. Obrigado. Obrigado por me seguir. É isso, cara. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de 4 pilares: a intencionalidade, o planejamento, a reflexão, a avaliação e a ação. E você falou desses 4 pilares para aprender a se liderar antes de liderar pessoas. Isso aqui tem que ser um conceito que o pretenso líder, a pessoa que quer liderar alguém, coloque em prática apenas quando ele vai liderar, ou isso são quatro qualidades que essa pessoa tem que ter e praticar sempre na vida dela, para estar preparado para liderar? É isso? É isso, Léo. Eu acho, e aí eu estou sendo pretensioso, eu sugeri isso para as pessoas, talvez, mas eu sugiro que isso sejam 4 qualidades a serem trabalhadas para a tua vida, para a sua vida. A oportunidade, ela poderá surgir ou não, tá? Mas existe algo que eu aprendi, que não há nada mais frustrante quando você tem uma grande oportunidade e você não se sente preparado para ela. É muito frustrante. Então, o que eu estou falando é exatamente isso. Esses 4 pilares, a pessoa tem que praticar na vida dela, ter um propósito, se planejar. Não é planejar o que ela vai fazer quando ela estiver liderando. É ser uma pessoa que planeja, ser uma pessoa organizada. É ser uma pessoa que avalia as suas ações, que reflete em suas ações, e é ser uma pessoa que age, que tem atitude. Sim, porque a tua atitude vai estar preparado para liderar. E aí, quando a oportunidade surgir, naturalmente a liderança dela vai se aflorar. Naturalmente a liderança dela vai aparecer para os liderados. Porque ela já é assim. Ela não começou a ser assim depois que teve a oportunidade. Bom, agora eu estou aqui, a partir de amanhã eu serei assim. Não, não vai ser. Você precisa ser assim no teu dia a dia. Você precisa ser assim no seu dia a dia. Muitas vezes porque é isso que vai chamar a atenção de alguém que vai te indicar para liderar um determinado grupo de pessoas. É isso que vai chamar a atenção. Porque, veja bem, você... Nossa, agora um outro grande amigo, ex-aluno lá da Estácio, acabou de entrar também. Yaponan, grande amigo. Léo, você é dono de uma academia. Você é dono de academia e você precisa de alguém para estar ali te representando. Alguém que é o Léo quando o Léo não está lá. Você vai começar a observar dentro do teu grupo. Você vai escolher, só se tu for maluco, tu vai escolher alguém que não se planeja, que não demonstra ter o menor propósito de vida. Alguém que a fala não bate com a ação, a fala não bate com a atitude, o cara fala uma coisa e faz outra, fala uma coisa e faz outra. E alguém que não é capaz de fazer uma autoavaliação se está no caminho correto ou não. Bom, aí eu vou te falar, se você ainda escolhe essa pessoa para ser o teu líder, aquilo que parecia ser um problema dele passa a ser um problema teu. Perfeito. Agora o problema é teu. Já não é mais dele, agora o problema é teu. Perfeito. E vai em muito problema. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu não tinha a mínima ideia do que você... Qual era a abordagem que você ia dar a esse tema de lidere a si mesmo antes de liderar pessoas. E achei fenomenal. Que é um passo a passo muito básico, né? Olha só. Até porque liderar também é desenvolver pessoas. Estou errado? Sim. A pessoa que pretende ser líder em algum momento, ela tem que se desenvolver no sentido de colocar esses quatro pontos aqui na vida dela. Perfeito. Perfeito. É isso aí. E aí, o que eu vou fazer, Léo? Se você aprovar ao vivo agora, vou transformar isso aqui que a gente conversou hoje num artigo, no artigo para a próxima edição. Pronto, está aprovado já. Tá ok? E aí já dou legal. spoiler. Aí já dou um spoiler. Todo mês eu faço uma chamada para os colunistas, né? Solicitando o artigo, conversando. E eu vou fazer a chamada, e a chamada vai ser um artigo. Vou pedir para os colunistas trazerem um artigo para esse dezembro de 2022 que possa
ter aproveitado para fazer um 23 melhor, um 2023 melhor. E esse tema que você está colocando, eu tenho certeza que vai casar certinho com a chamada que eu vou fazer. Ó, colunista, por favor, pode me entregar um artigo que fale para o empresário fitness como ele pode fazer um 2023 melhor? Seja em termos de planejamento, autodesenvolvimento, desenvolvimento, de qualquer maneira. Pode fazer isso? E o seu vai casar exatamente com essa proposta, Jorge. Tá ótimo, então. Então já está aí prometido, já está prometido aí que os 4 pilares de autoliderança, vai ser um artigo para essa edição 120, edição de dezembro de 2022. Ô, Jorge, queria te agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade, né? Você está no trabalho, mas se disponibilizou aí a fazer essa live para a nossa audiência, para informar cada vez mais, para instruir cada vez mais, para trazer cada vez mais conhecimento. Cara, só tenho a te agradecer sempre por disponibilizar todo esse conteúdo aí, a sua boa vontade e o seu conhecimento para os leitores da revista Empresário Fitness. Léo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito bom mesmo, muito bom estar participando de todo esse processo dessa revista, de tudo que você tem feito aí, porque eu já admirava antes e agora, então... E vem novidade aí para 2023, para os colunistas e para os leitores. Vem muita novidade aí. E certinho na hora aí que o Jorge acabou de cair aí, tá travada a imagem dele. Tá me ouvindo, Jorge? Agora eu tô te ouvindo. Não, estava travado, agora voltou. Vai ter mais novidade aí a partir de janeiro para os leitores e para os colunistas da revista Empresário Fitness. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Até a próxima, Jorginho. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço.